Estamos ao vivo mais uma vez e essa noite, dia 19 de junho, é uma noite especial. Estou com uma pessoa super referência, que foi a primeira pessoa que ouviu um podcast na minha vida. Então, estou super animado e o host hoje não atrasou, hein, galera? Então, isso tem que ser um ponto louvável. Eu sei que é um puxão de orelha para ele próprio, mas aqui a gente sabe que a gente faz várias coisas ao mesmo tempo. E o grande ponto é que a gente está aqui hoje ao vivo e vamos começar esse papo super interessante. Então, quem ainda não seguiu a página, se inscreva no canal, ative o sininho para sempre estar inteirado aqui, sempre trazendo pessoas, referências de vendas, para garantir que a gente aprenda com as melhores pessoas possíveis, tá bom? Então, hoje estamos com ele, Diego Cordovez, por favor, doutor. Né, o palco é todo seu, você já está acostumado com o palco, mas esse é a primeira vez nesse palco aqui, então, por favor, fique à vontade. Guilherme, obrigado pelo convite. É sempre uma honra. Eu brinco que tanto tempo na estrada, né, com podcast, com gerando conteúdo, é sempre gratificante trombar com outros podcasts e ouvir histórias semelhantes de que eram pessoas que acompanhavam o podcast e que, de certa forma, se inspiraram em alguma parte dele para trazer conteúdo relevante. Parabéns pelos 104 episódios anteriores. Espero que esse aqui seja a altura. Muito feliz em estar aqui, conversar com a sua audiência, responder as perguntas. Eu adoro o título, porque a gente sempre fica e ouve histórias no LinkedIn, especialmente de gurus, etc. E Sim. nós somos pessoas vulneráveis, nós erramos muito na trajetória da MeTime. E é legal falar de dias não tão especiais, que são vários na nossa trajetória, né? E espero corresponder às expectativas. Estou muito feliz de estar aqui. Muito E, bom. de novo, parabéns pela insistência, pela persistência. 104 episódios, eu já passei por isso, sei como é que é. É bastante gente, são muitas noites Então, gravando, são dias de semana gravando, às vezes a família exige e a gente está lá persistindo. Então, parabéns. Espero obrigado. contribuir aqui. Cara, estou à disposição de você e da audiência. Pô, fico feliz demais com esse elogio. E a gente sempre começa com um trailer da sua carreira. Até uma curiosidade, você estava me contando que você é do Mato Grosso do Sul, então nessas nuances que eu também super aproveito para explorar um pouco da minha curiosidade com a pessoa entrevistada. Então, por favor, fica à vontade para contar um pouquinho da sua trajetória. E aí eu também super curioso como veio a ideia da Me Time, né? Boa. A gente. Bom, dando muito passo para trás, né? Eu comecei a fazer engenharia mecânica aqui em Florianópolis em 2004, há 20 anos atrás. Eu sou do Mato Grosso do Sul, fui morar em Cuiabá com meus pais, no Mato Grosso. Não queria prestar o vestibular lá, eu queria fazer engenharia mecânica. Passei em Florianópolis, diziam que era uma cidade muito irada, eu nunca tinha vindo ainda. Passei e falei, vou desistir da USP de São Paulo, falei, dane-se, já fui careca fazer a segunda fase. Falei, não, vamos só cumprir isso aqui, porque eu me inscrevi, então vamos fazer a segunda fase, mas vim para Floripa. Na engenharia mecânica, eu tomei a melhor decisão da minha vida, que era fazer parte da empresa Júnior. Conheci meu sócio atual, faz 18 anos que eu empreendo com ele, ou na empresa Júnior, ou em alguma outra empresa fora da empresa Júnior. É uma parceria Massa. mais longa que o casamento dele. Eu gosto de brincar que antes de casar com a esposa dele, a gente já está Você junto na chegou, estrada aí. tem uma É, priorização ali diferente. exato. E é uma parceria muito legal, muito bonita, de muitos anos. Assim. A gente está em reunião, já sei o que ele está pensando, pela reação corporal dele, eu já sei se a ideia foi boa ou não, e vice-versa. É uma parceria muito legal, de muitos, muitos anos. E eu comecei na Brastemp, sendo engenheiro de produto. Então, a Brastemp foi a minha primeira experiência de mercado. E, eventualmente, eu quis sair para empreender, né? A pulga, o mosquitinho ali que me picou na época de empresa júnior começou a me incomodar de novo. Eu falei, cara, eu preciso empreender. E aí eu mandei um e-mail para o Diego e mais 3 amigos dizendo, olha, se vocês tiverem ideias, eu estou à disposição para empreender. E ele e um outro amigo me chamaram para Floripa para um happy hour, assim, cola aqui, que a gente tem uma ideia. E assim começou a nossa primeira Bom, empresa. sério? Foi assim, quanto a gente precisa? Uns 5 mil de cada. Beleza, beleza, vamos fazer, vamos. E aí a gente arriscou. Essa foi a primeira empresa. Essa quebrou em 1 ano e
quase 2 anos. A gente demorou a encarar que ela ia quebrar, na verdade. Então, isso levou 1 ano e 8 meses da minha vida. Aprendemos bastante, passamos num processo de aceleração do Sebrae, foi muito legal conhecer o movimento, o cenário de empreendedorismo, fazer as primeiras conexões que foram muito importantes para a MeTime depois. Tá? MeTime é a nossa terceira empresa, a segunda ideia era um marketplace onde você fazia consultoria online e a gente ficava com uma parte da receita e remunerava o expert. Esse marketplace, essa conexão não gerava muita grana, só que teve um prospect de São Paulo que fez consultoria e falou: eu quero essa salinha de videoconferência que vocês têm personalizada. E aí a gente chamou de vídeo, com 2 Ds e um H, e disse: olha, isso aqui vai ser o terceiro negócio, nossa terceira empresa. Pagou um boleto anual de R$ 2.400. E a gente falou: uau, isso aqui é muito mais do que a gente já faturou com a Cinco Rastro, que era a segunda empresa. E a Vídeo, essa empresa de videoconferência ali, virou o piloto da MeTime, né? Na época não se ouvia falar do termo Sales Engagement, não se prospecção se fazia de qualquer jeito, como dava. Sim. Isso era 2015. É isso que eu ia te perguntar. Então, passamos 2015. No processo. Isso, passamos no processo de aceleração do Darwin, a Darwin Startup, uma aceleradora aqui de Floripa, e viramos MeTime dia 10 de janeiro de 2016. Colocamos blog, site, tudo no ar. E ali foi a data de fundação real da MeTime. E a MeTime nasceu com a videoconferência e depois teve um discador telefônico. Em 2018 foi quando a gente incorporou o Flow, que é esse módulo de Sales Engagement, né, para ajudar operações de prospecção a serem mais produtivas. Foi quando a gente começou o MeTime Flow em 2018. E a partir dali a gente começou a educar sobre Sales Engagement e sobre como prospectar melhor. Muito bom. Cara, eu fiquei curioso, assim, porque eu vivi esse processo e eu não sei como foi para você, e aí por isso que eu quero te perguntar. Você formou em engenharia mecânica, mas foi para, né, foi empreender, porque você também participava de empresa júnior e acabou também parando em vendas, né? Exato. Ou pelo marketing, vendas, enfim, tudo que corresponde a isso. O que mais te incomodava ali na engenharia mecânica que você falou, putz, não é isso, assim, sabe? Tipo, não te gerava essa chama, digamos assim. Eu sentia que eu não estava usando 100% do meu cérebro. Dizem que os seres humanos não usam, mas eu não me sentia desafiado o suficiente, tá? E parecia que não era o certo. E desafiado o suficiente eu fui. Melhor dizendo, eu não me sentia inspirado o suficiente por aquela missão. Não me entenda mal, fazer geladeiras melhores foi por um tempo divertido. Eventualmente parou de ser. E tem um diretor do centro acadêmico aqui de Florianópolis, da UFSC, de engenharia mecânica, ele usou uma frase muito, muito incrível, que eu levei por muitos anos da minha vida, que era: a gente, quando se forma em uma universidade pública, a gente recebe um boleto da sociedade que pagou aquela universidade pública, né? E a gente precisa pagar esse boleto profissionalmente, como engenheiros ou como qualquer outra coisa. E a melhor forma que quando eu decidi sair da linha branca, sair da indústria, foi: cara, o meu boleto como engenheiro está pago, eu não aguento mais isso aqui, eu preciso mostrar outro Diego para a sociedade, porque esse daqui já está cinza, eu já odeio meu trabalho, domingo eu já estou saco cheio, e eu não quero mais fazer isso aqui. Então, foi inspiração. Por um tempo foi desafio, depois eu peguei um desafio gigantesco, que eu consegui virar. Era um projeto gigantesco na Brastemp, que não deveria ter caído na minha mão, mas caiu. E aí eu visitei fóruns onde eu não deveria estar, mas eu tinha que estar. Então me deu estômago, me deu capacidade de lidar com diretores muito mais velhos, experientes. E aí eu passei a trabalhar só de camisa, porque do nada eu podia ser chamado na sala da diretoria para dar um reporte. Então, assim, me ensinou muito em um curto espaço de tempo. Então, o desafio teve. Pô. Eventualmente parou de ser divertido, parou de ser intelectualmente desafiador, passou a virar um desafio de política junto. Eventualmente eu falei: cara, é complexo mesmo, eu né? não me inspiro mais. Parecia um pouco
Sabe quando você assiste uma cena do Tropa de Elite, me ajuda a te ajudar? E, cara, eu falei, não, esse jogo eu não quero mais. Eu preciso trabalhar com pessoas que me inspirem, que me desafiem intelectualmente, e a minha missão tem que ser outra. Sim. E aí, eventualmente, eu falei, não, meu boleto vai ser pago agora como empreendedor e eu vou construir uma empresa que emprega pessoas e eu acho que essa é uma missão para mim que me puxa mais, sabe? E Que da aí, hora, velho. pulei do barco. Faz super sentido, assim, porque para mim também o que me pegou muito, eu sou engenheiro químico formado, foi a hierarquização, assim, das coisas, sabe? Você crescer ou chegar em algum lugar, você ia ter que pedir ou muitos améns, ou ter que passar muito tempo fazendo a mesma coisa até alguém, né, decidir que é a sua hora e você fala, putz, não quero depender dos outros decidindo a minha trajetória, né? Ou, sabe, tendo que fazer esse jogo Sim, político sim. também que é importante também, eu acho que você, né, tipo, depois você aprende uma grande questão, mas para mim também, eu acho que imagino para você na época também não fez sentido. Eventualmente, organizações que ficam muito grandes, elas precisam de acordos, né? Ah, o cara vai fazer um projeto novo de uma geladeira, vai atrasar a linha de produção. E o supervisor da produção só quer produzir a quantidade, a meta dele, entendeu? Só que se eu não botar um projeto novo, o concorrente engole a gente em 5 anos. Então essas duas áreas têm que se conversar. Só que, cara, Hum, era muito choque. E aí, meu, tu gasta tanta energia tentando convencer alguém de que a gente precisa botar um produto novo na linha, porque senão o concorrente vai matar a gente em 5 anos. Cara, o supervisor não quer saber disso, irmão. Ele quer entregar a meta dele lá de agora, geladeira, né. ó. Então, assim, eventualmente virou um jogo que não fazia mais sentido, sabe? Boa. E eu acho que ainda bem que eu ouvi esse chamado, sabe? Porque É, me inspirei tanto fora, né? E sim, e acho que aí as isso que eu pessoas têm que ia perseguir isso. desse lado que eu perguntei, né, o que que, tipo assim, te barrou, mas do outro, quando que você sentiu que foi o clique da Me Time, assim, que você falou: "Cara, acho que aqui", ou, né, junto com o Diego, aqui é um negócio, vocês já tinham quebrado 2 vezes, já tinha uma experiência, mas quando Aham. foi, sabe, não sei se você tem um momento exato ou reunião, enfim, como é que foi isso? Ah, esses momentos, assim como o Cast for Closers, o podcast, tem algumas provas de que você acertou em cheio, que você ficou bom naquilo. Para nós, quando a gente quando a gente passou a barreira dos 100.000 de receita mês, para mim foi: "Quê?". Quando eu, tipo assim, eu vi que a gente já tinha empilhado a barreira dos 100 dos clientes o suficiente para gerar 100K mês, para mim foi tipo: "Não acredito que a gente fez isso". E até hoje, quando eu olho esses marcos de MRR, de receita recorrente mensal, que são importantes para um SaaS, um negócio que é a MeTime, para mim, assim, é um grande filme ou uma grande série de 8 temporadas, vamos dizer assim, que uma montanha russa, tá? Como toda série. Mas quando a gente olha os marcos de alcance e fala quanta gente nós movimentamos entre parceiros, clientes, ouvintes, tipo, é difícil de acreditar, sabe? Que aquela insistência Uhum. toda. Mas para mim, o primeiro susto foi quando eu olhei 100K. Claro, a gente vinha olhando esse, mas quando chegou, a gente falou, putz, tem Quando alguma coisa chega, aqui, né, você sabe? fala Quando aham. chega, você fala, agora é impossível desistir, porque isso aqui trombou em algo, sabe? E o segundo momento foi com a Sankia, com a aquisição da MeTime no ano passado, que aquilo para mim foi. A gente teve outros benchmarks de deals, de exit de outros empreendedores, e por a Sankia ser uma empresa de capital fechado, a gente por NDA, proibido de falar em números aqui, tá? Sim, Mas sim. para nós empreendedores foi algo muito satisfatório, assim, foi um exit sem pressa, foi um exit que fez sentido para nós na estratégia da Sankia também. E quando você faz uma negociação sem pressa, você não tem uma faca no pescoço para aceitar o preço que você quer. E quando a gente conseguiu lidar com a negociação e ter termos favoráveis, para a gente foi uau. Quer dizer que quando a gente foi chato com churn,
porque taxa de cancelamento para um SaaS mata, hoje virou dinheiro, sabe? Então, no Exit a gente viu, cara, quão bom foi ser chato com não ter receita de serviço, porque ninguém compra uma empresa de consultoria. E isso virou valuation na hora de conversar, entendeu? Porque eram coisas boas. A nossa empresa não é furado, né? O balde não era furado, a receita era com software, não era com consultoria do Cordovez, que se o Cordovez decidir ir fazer triatlon profissionalmente, acabou a empresa. Então, esse tipo de coisa que a gente prestou atenção, porque a gente era fanático por SaaS, por entender as métricas que um SaaS é bem avaliado, virou valuation positivo para a empresa anos depois, sabe? Isso para mim foi um clique, assim, de valeu a pena ser chato com as métricas que a gente precisava perseguir, sabe? E às vezes optar por crescer mais devagar, porque o churn não estava legal como a gente queria, sabe? Porque a gente matou um perfil de cliente que a gente sabia que não era saudável. Para mim foram dois cliques, assim. Cara, essa frase aqui vale ouro, assim, e não está escrito em todos os lugares, né? Eu adoro escrever as coisas também, porque é muita coisa, então... porque assim, ó, pensa, em 2000 pré-pandemia, 18, 19, disponibilidade de venture capital era gigantesca. Os fundos falavam assim, ó, cara, cresce, toma aqui 60 milhões, 100 milhões, cresce, queima capital, cresce. E veio a pandemia, depois em maio de 22, maio de 22, quando a vertical de software começou a derreter nos Estados Unidos e veio para cá, 21 ou 22, não lembro agora. A mentalidade virou cresça de forma sustentável, cresça de forma que você não quebre. Depois de toda a história com o Airbnb, depois de todas as decepções e de como o mercado de software derreteu, porque não tinha mais dinheiro, os SaaS começaram a crescer por conta própria, serem mais sustentáveis, mais empresas começaram a buscar break-even, ou seja, equilibrar faturamento e despesa, ser sustentável, não ser aquele falso unicórnio, né? Tem um valuation de 1 bilhão, mas queima 100 milhões mês, tipo assim, sabe? Milhões mês. Então, para nós fez muito sentido lá em 19 se preparar para ser sustentável e ser adquirido em 23 muito bem, porque as métricas estavam boas, sabe? Massa. E aposto que foram, assim, umas reuniões bem, né, profundas, densas, porque vocês estavam investindo no longo prazo, né? Então, assim, isso é muito legal. E, lógico, as métricas, assim, que você falou, que acompanhavam, né, de churn, muito palpáveis ali com o negócio, super interessante, mas quais, assim, além dessas métricas que hoje eu acho que você compartilhando com a galera que está empreendendo e que quer também ter um valuation legal, que você recomenda, assim, vai, não sei, umas top 3, top 5, para facilitar também, que eu imagino que seja uma lista também, mas para as pessoas já terem essa consciência. Boa. Vai depender do negócio, tá, Guilherme? Tem um livro muito massa que eu sempre recomendo chamado Lean Analytics. O Lean Analytics, ele pega 6 modelos de negócio e fala de 3 ou 4, 6 modelos de negócio por 4 etapas diferentes. Como eles se parecem no MVP, no ganho de escala, enfim. E tem métricas de e-commerce, por exemplo, que aí vale percentual de recompra, taxa de abandono de carrinho. Taxa de abandono de carrinho mede quanto você cresce ali e recompra é futuro, né? Quantas pessoas voltam para comprar. Isso mostra a fidelidade. Para o e-commerce, eu sei que são importantes. É o que eu sei de e-commerce, tá? Mas já estudei essa vertical no passado, mas assim, eu sei que são métricas importantes. Agora, SaaS, tem outras. Taxa de cancelamento e receita recorrente mensal. Então, você vai mirar taxas de cancelamento de mercado abaixo dos 5% ideal, abaixo dos 5% mínimo, abaixo dos 3% ideal, tá, de cancelamento. E uma relação muito importante que é o LTV sobre CAC, né? O Lifetime Value é quanto dinheiro o cliente deixa e o CAC é o custo de aquisição, quanto custa para aquele cliente. Em média, acima de 3 é um bom benchmark
os melhores fazem 7, 8. Ou seja, cada cliente, em média, deixa 7 vezes o que ele custou para ser adquirido. Aí tem N bibliografias para falar sobre SaaS e como calcular LTV, como calcular CAC e tudo mais. Mas essas churn, ou seja, taxa de cancelamento, quantos clientes saem dividido pela tua base total por mês, e a relação entre quanto ele deixa e quanto ele custou para ser adquirido, são as duas métricas chave para um SaaS saber se está saudável ou não, tá? Aí, claro, você vai ver isso por tamanho de empresa, o churn enterprise tem que ser negativo, porque né, uma empresa gigantesca, ela não tem o churn do usuário do Spotify. Cancelo, mês que vem eu assino de novo, no outro mês eu cancelo. Pode, né? Isso é um churn muito volátil, mal dá para medir. Agora, o enterprise não, o enterprise é negativo, ou seja, em média, esses caras têm que expandir com você ao invés de ir cancelando. Agora, churn pequenas empresas, aí aquela métrica que eu falei de 3, abaixo de 3% tá bom, pelo menos nacionalmente falando, tem gringos aí chegando a 2%. Em small business, porque aí é pequenas empresas. Pequenas empresas, às vezes, elas quebram, e elas cancelam você porque elas quebraram, né? Porque você tem um fornecedor ruim. Então, tem isso, né? Pequenas empresas têm muito mais volatilidade do que grandes. Então, vai ter taxas e vai ter graus de tamanho de empresa permitidos aí para essas métricas, tá? Tem um blog chamado forentrepreneurs.com, é do David Scott. Ele é tipo o guru maior do SaaS, assim, ele estudou muito SaaS e metrificou os caras para entender quais eram os melhores, enfim. E tem uma literatura muito legal. Depois eu posso deixar esse link também, mas é For Entrepreneurs, o blog dele, forentrepreneurs.com. Wisdom and Advice for SaaS. Que massa. Depois eu deixo para vocês o link. Muito bom. E, assim, eu até estava pensando aqui que você já empreende com o Diego há um bom tempo também. E como é que vocês decidiram as divisões de cadeiras, né? Você foi para CMO, ele foi para Head de Vendas, a sua aptidão era maior, enfim, como é que vocês definiram esses papéis lá atrás? Legal. Isso começou em 2011 com a nossa primeira empresa, sabe? Ele era o cara da estratégia, eu peguei o marketing, um outro brother nosso assumiu o comercial e o último era dev. Que a gente conseguiu passar no processo do Sebrae ali e trouxe o cara do Rio de Janeiro para cá, para Floripa, e conseguiu pagar um salário mínimo para ele, assim, tipo, sobreviver em Floripa. Então, eu acabei ficando com marketing desde 2011, desde essa nossa primeira empresa. A segunda, eu também voltei para o mercado de trabalho, fui engenheiro por mais um tempo, fiz um outro pé de meia e me demiti de novo, e aí voltei para a segunda empresa, nasci o rastro, e aí eu já tinha estudado marketing, o Diego precisava de alguém para tocar o marketing, eu falei, vamos embora. E aí eu só mudei de B2C, que era a primeira empresa, um marketplace de recomendação de presentes, para B2B. E aí eu comecei a fazer blog, comecei a fazer SEO, comecei a estudar isso de verdade, a devorar. Cara, Neil Patel, esses caras eu estudo desde 2013, 14. Neil Patel, Randy Fishkin, que era o cara do Moz, e abriu o Spark Toro depois. Então, assim, comecei a ler sobre SEO, comecei a estudar marketing e virei o cara do marketing, entendeu? Aí eu já fazia bem, eu já estudava muito, e aí foi ficando comigo. Então, foi desde a primeira empresa, e foi pela fome que eu tinha de aprender sobre marketing / conseguir resultados com ela que eu fui ficando com a área, me apaixonei. E desde então, fiquei responsável pelo marketing da MeTime também, né? Por consequência. Você acha que, assim, provavelmente deve responder bastante essa pergunta, mas você acha que mudou muita coisa ou o que você acha que nunca mudou de lá para cá, assim? De lá para cá, nunca mudou uma boa... O que não muda no marketing é a forma como a tua capacidade de descrever as dores do teu cliente melhor que ele mesmo. Sempre vai haver espaço para um ótimo e-mail de prospecção, para uma ótima campanha de marketing.
se você souber descrever as dores do seu cliente melhor do que ele mesmo. Ah, Cordovez, para de ser poético. Beleza, deixa eu te dar um exemplo. O gestor de prospecção, o gestor de SDRs, lá na pandemia, ele ouvia o SDR sentado do lado dele falando com o cliente. Apesar de ser uma técnica duvidosa, porque você só ouve um lado da ligação, o gestor se sentia no controle. Os SDRs estavam falando do lado dele. Ele conseguia minimamente sentir se o discurso comercial estava sendo seguido. Quando estourou a pandemia, sabe qual era o nosso pedido comercial? Senhor gestor, você foi para casa, sei que você não ouve mais seus SDRs ao seu redor, você deve estar preocupado com a fidelidade do discurso, se eles estão seguindo o que você combinou, né? Nossa, porque a gente sabia qual era. A gente perguntou primeiro qual é a dor. Eles falaram, olha, meus SDRs estão em casa, não tenho ideia do que eles estão falando. Ah, vamos usar isso em landing page agora, sabe? Então Entendi. descrever a dor do seu cliente melhor do que ele mesmo, nas palavras que ele usa. Outro exemplo, MeTime. A gente achava que o nosso software entregava organização e agilidade para os SDRs. Aí a gente fez uma pesquisa, lançou aquelas pesquisas dentro do software, e aí os clientes responderam, a gente jogou a pesquisa naquelas nuvens de palavras-chave. E aí, quando a palavra é muito dita, a nuvem fica grande. Sabe aquele exercício? E aí sei. os dois maiores círculos eram produtividade e controle. Não era organização e agilidade. Olha só, produtividade é um misto de ser organizado e ser ágil, certo? Então, se eu falava organização e agilidade, eu estava errando nas minhas campanhas de marketing. Então, produtividade. E outra, uma palavra que a gente odiava, que é controle. O SDR não gosta de ser controlado, mas a liderança comercial gosta de saber que tem o controle do que está sendo dito na prospecção, etc. Entendeu? Então era uma palavra que a gente não gostava de usar, mas era a fucking maior nuvem, era controle. E a gente falou, cara, nós vamos ter que usar controle. Você vai contra a maré, né, velho? Exato, nós vamos ter que usar controle para falar da MeTime, porque é o que o gestor comercial quer, controle. Então, olha como esse exemplo é prático de você conhecer a sua persona nas palavras que ela usa. E aí sim você ir fazer marketing depois. Porque se eu fizesse marketing como o Cordovez, o Diego, o Rui acham, eu estava falando de organização e agilidade até hoje, entendeu, Guilherme? Quando meus prospects falam de produtividade, controle e saber o que está sendo dito, abrir os olhos para a prospecção, olha quanta frase eu sei porque eu perguntei, entendeu? E isso não muda. Vai mudar o meio onde a gente investe em mídias pagas? Vai. Mas ouvir seu cliente e saber como ele narra o que você resolve não vai mudar, em hipótese alguma. Não importa se a IA entra ou não, porque no final do dia, seu cliente fala algo para você e você ouve, sem IA no meio, sem filtros, entendeu? E aí você customiza suas campanhas conforme, ok, a IA te ajuda ali a redigir o copy, mas você ensina ela com o que você ouviu do cliente. Acho que esse é o lance, sabe? Boa. E é muito interessante que, assim, você ouviu, né, ouviu não, você falou 2 palavras muito interessantes, né, tipo, ouvir e perguntei também, né, porque, tipo, e é o princípio da venda, né, tipo, acho que por mais e é interessante você, assim, por mais que já tenha uma jornada extremamente consolidada, mas pegando, retomando o que a gente conversou no começo, sua busca incessante por melhorar e aprender, você garantir que você está se desenvolvendo. E aí, como é que você faz isso? Perguntando, aprendendo, aplicando, né? E garantindo que você está no caminho que o seu cliente quer que você esteja. E não necessariamente apenas nas suas próprias ou nas convicções de vocês ali, né? Porque senão Exato. fica vago, assim, em alguma medida fica vago, né? Vocês podem ter as suposições, mas se vocês não perguntarem e terem a confirmação, é uma forte hipótese, né? Mas não é a confirmação. E é exatamente a palavra que você usou. Fica vago, fica frágil. Constrói uma comunicação que ela é facilmente quebrada ou ignorada, que é a pior coisa que o marqueteiro ou a marqueteira quer para a vida, ser ignorado. Você, marqueteiro, marqueteira, você quer que a sua mensagem seja efetiva, que a sua campanha gere leads, MQLs, SQLs, o que quer que seja.
Se é uma campanha de fundo de funil SQL, se é uma campanha de topo de funil, renovação de base, leads em topo de funil, beleza. O que você não quer é ser ignorado, não importa a etapa do funil. E a melhor forma de ser ignorado é falar o idioma que seu cliente não fala, entendeu? É como se tocasse uma música no idioma que ele não entende. Ele não vai prestar atenção, entendeu? Sim. Agora, se você tá em outro país, passa um brasileiro falando em português, é impossível você não olhar, Ótimo entendeu? exemplo. Então, logo, se você fala o idioma do seu cliente, ele vai se identificar na hora com você. E vai acontecer uma coisa que o pessoal da Gong, uma startup, né, americana, eles falam que Sim. quando você narra o cliente as dores do cliente melhor do que ele consegue descrever, ele vai assumir que você tem a melhor solução. Porque ele vai falar assim, eu estou na frente do especialista, estou na frente de alguém que me conhece, não é qualquer pessoa. Tipo quando você está no médico e correndo bastante ao longo dos anos, eu senti bastante essa dor. Quando o joelho começa a doer aqui na lateral, é sinal que a capa do músculo começou a atritar com o joelho. E é super normal, chama joelho de corredor, essa condição. É só fazer massagem aqui com um rolinho que passa. 3, 4 dias seguidos já alivia. E quando o médico diz sim, parece que está colocando uma agulha no seu joelho, né? Cara, na hora, eu faço com você falar, porque é exatamente isso, entendeu? E aí ele diz, que antibiótico, ok? Faz um rolinho de massagem, compra aqueles rolinhos lá, deita num rolinho daquele, vai doer, mas 3 dias você tá bom. Nunca mais vai precisar fazer isso aí. Então, assim, quando o médico, quando o vendedor descreve melhor do que o cliente consegue descrever, ele vai assumir que você tem a melhor solução. Vai prestar atenção no que você está falando. Lembra do exemplo do falar em português em outro país, né? Você reconhece o idioma muito fácil, você reconhece aquela mensagem. É seu dia a dia, aquilo te tira o sono, entendeu? E aí a mensagem fica sólida o suficiente. Ótimo, velho. Tô anotando tudo aqui. Você reconhece essa mensagem. Muito bom. E eu adorei o exemplo também, muito claro o exemplo. Cara, e vamos pro dia, né? Ou a vulnerabilidade já, o cara aprendeu, sabe muita coisa, mas qual foi o dia ou a história, né? Eu gosto daquela que você olhou assim, você fala, putz, estava tudo certo, né? Ou enfim, ia fazer uma campanha magnífica e não deu certo, mas eu quero que você conte a sua história do dia que você não vendeu, que impactou e marcou assim a sua vida também, de uma forma talvez momentaneamente negativa, e depois você teve, né, os aprendizados dessa experiência. Legal. Acho que como empreendedor, cara, eu tenho um exemplo aqui que ele é mais forte do que. Eu já carreguei meta, tá? Na MeTime, já vendi software, um serviço, a gente vendeu consultoria, vendi curso, já vendi um monte de coisa dentro da MeTime, mas como empreendedor tem uma história que a gente errou por muitos meses em sequência. A gente tinha captado investimento em 18 com fundo e a grana acabou rápido. Essa é a verdade. A gente dimensionou o time para uma escala que não veio e a gente agiu tarde. Agiu tarde, sim e não. Em outubro a gente fez a primeira reunião e a gente sabia que as coisas não estavam indo bem. E foi um jantar na casa do meu sócio. Ele falou: se a gente não conseguir virar em 6 meses a situação, a gente vai precisar fazer demissões. E a gente tentou tudo, absolutamente tudo. Dia 14 de março de 19, a gente fez nossa primeira e única demissão em massa, ainda bem. Aprendemos com ela, foi um dia devastador para nós. E acho que as pessoas perceberam pela nossa expressão, pelo quanto a gente chorou aquele dia. E acho que estar em uma startup é diferente de estar em um cargo público. As pessoas assinam aquele risco que elas estão correndo, apesar da cultura, é um negócio de alto risco. E aquele 14 de março ficou gravado para mim porque foi um dia dificílimo. Honestamente, Gui, eu fiz uma coisa que é proibida por lei. Eu desliguei uma pessoa nas férias dela, mas eu pedi para que ela viesse a MeTime porque eu sabia que a notícia ia chegar antes e eu não queria 14 dias de pânico nas férias dela. Eu falei, olha, o que eu estou fazendo não é permitido, mas eu não acho humano te deixar saber só daqui a 14 dias o que vai acontecer.
depois das suas férias. Ela me agradeceu por isso. Isso nunca virou um liability, algo legal para nós, mas foi um risco. A gente tem cuidado com as pessoas como um dos valores, e essa era a coisa certa a se fazer, apesar de, por lei, não. Eu não queria a pessoa ali 14 dias de férias. Será que isso vai acontecer comigo ou não, sabe? Não achei humano deixá-la esperando. E assumimos o erro, cuidamos, fizemos as transições para outras empresas de quem queria ser ajudado. Quem queria mudar de ramo, a gente não interferiu. Mas quem queria se reposicionar, a gente ajudou. E a gente não descansou até todo mundo estar reposicionado. Isso nos ajudou a dormir melhor. E a gente aprendeu, como empreendedores, o que fazer de diferente. Passamos a gerir a MeTime com 3 estágios de orçamento. Passamos a acionar planos de emergência quando o plano do meio já não estava sendo atendido. E nunca mais precisamos recorrer a demissões em massa. Só que é um dia que marca, um dia que nunca sai da memória, porque um dia, aquele em si, ele representa o dia onde a gente decidiu encarar que estava errado, a gente precisava mudar, a gente ia perder oxigênio, não ia ter time para atender os clientes um mês depois. Só que existem milhões de pequenas decisões que a gente toma e o resultado não vem antes de chegar nesse dia. Então, apesar de ser o dia que eu não vendi, o nome do podcast, para mim o que vem foi quantas decisões a gente tomou, quantos projetos a gente escolheu, quantas pessoas a gente escolheu contratar ao mesmo tempo e quais premissas a gente achou que estavam sólidas o suficiente que viraram poeira e a gente não tinha uma fundação para estar, sabe? E foi bom porque um ano depois estourou a pandemia, exatamente um ano depois, né? A gente foi para casa dia 18, mas teve empresas que foram para casa em 15 de março de 2020. Aquilo ativou novas sensações negativas de, meu Deus, eu vou passar por isso de novo. A gente já estava brequivado, mas a pandemia fez com que todo mundo cortasse seus gastos, a gente renegociou fornecedores, outros clientes renegociaram com a gente, e foi aquela loucura, né? Então, esse dia de 2019 foi um dia que a gente não... Foi um dia que a gente não entregou como sócios, como empreendedores, a gente se sentiu envergonhado pelo que estava passando, a gente se sentiu absurdamente decepcionado por ter chegado àquele ponto, mas acho que parte da vida é aprender a assumir os riscos, são pessoas adultas, estavam ali, sabiam do risco, startups são assim, elas são frágeis até passar por muitos marcos, e a gente viu que éramos frágeis naquela época, retomamos, mudamos o negócio completamente, encaramos algumas realidades que a gente precisava, tiramos alguns perfis de clientes que não eram saudáveis, que entravam e saíam rápido, e a história ficou muito bonita depois. Porém, esse é um dia que marcou, e é um dia que eu carrego para mim assim. Não tem nada nas paredes aqui em casa escrito 14 de março de 2019, mas eu sei que aquele dia aconteceu e eu sou um empreendedor diferente depois daquele dia, sabe? Eu acho que esse é um dia marcante na nossa história. Eu acho assim, esse é o grande intuito do podcast e muito corajoso, né, de você, mesmo depois de tanto tempo, também ter essa capacidade de se abrir assim. Enfim, agradeço por você ter essa coragem e é bem massa, assim, que essas histórias que eu busco, assim, pô, hoje você é o cordovês super famoso, o Rui também, o Diego, seu sócio também, mas tem esse dia aí que marcou a história de vocês, que fez exatamente vocês, né, assumirem todas essas outras questões que vocês organizaram, né, mexeram, para nunca mais passar por aquilo que você sabe do impacto, enfim, que vocês acabaram causando, e aí, para nunca mais viver por isso, vamos arrumar, né? A gente tem a noção de que está fazendo a coisa certa por alguns sinais. Existe um grupo no WhatsApp que chama Bons Times. Dessa galera toda que foi desligada, quem foi e quem não foi, tá? Quem optou sair e quem foi desligado. Até hoje,
quando sai mensagem de concorrente, o pessoal vai lá e posta coisa assim, tipo, xingando. O pessoal ama Me Time até hoje. Tipo, tem gente que foi para outras empresas e fala super bem daquela época, sabe? Então, eu olho esse grupo, eu mal consigo acreditar que essas pessoas, 6 anos depois que saíram da Me Time, estão defendendo a gente no LinkedIn, estão marcando a gente. Mas é Vocês foram. transparência, né, cara? Tipo assim, quando você exatamente você pontuou, putz, a menina tá de férias, tal. Imagina você se colocar no lugar dela, né? Ou não é nem questão de só voltar, mas passar os 14 dias ali que você tá de férias, que você tem que relaxar. Putz, então assim, acho que são decisões hiper difíceis, por mais que a gente esteja, né, em ambientes de risco, são investimentos, né, que são startups, mas ainda assim é nobre também essa parte de, independente do que tiver, a mensagem que tiver que ser passada, ela vai ser passada porque o todo precisa permanecer, né? Então Uhum, uhum. não é a vaidade de um que vai manter, assim, tipo, ignorar os outros seres humanos que estão ali. Sim, sim. E quando você olha em retrospecto, a gente estava seguindo a nossa melhor, o nosso melhor julgamento, sabe? Uhum, Assumindo os riscos como todo empreendedor assume e vendo, cara, tá tudo bem errar, a gente erra também. A posição que a gente erra é arriscada porque a gente está com as mãos no volante, né? Então, uma sim, decisão errada às vezes impacta famílias. Mas, ao mesmo tempo, existem pessoas que estão na MeTime até hoje, que viraram sócias da empresa, que estão super bem. Existem pessoas que a gente conseguiu conduzir e que estão muito melhores hoje do que se tivesse continuado na MeTime. Então, acho que essa é a beleza de olhar para o universo e ver que algumas coisas estavam fora do nosso controle, sabe? E que total. foi, de certo ponto, até bom para a pessoa estar fora da MeTime, porque a MeTime passou por péssimos bocados até conseguir voltar a crescer. E essas pessoas, algumas tiveram chances de liderar times, porque elas saíram dali e foram contratadas como líderes em outros lugares. Então, olhar com calma para esse período e ver que algumas coisas foram, parece toques do universo, assim, ó, essa pessoa precisava estar em outro lugar. Aquilo ali foi um mecanismo para que ela saísse, sabe? E Uhum. assumisse um outro cargo em outro lugar, em outro. É, é muito, é muito louco ver isso, sabe? Em retrospecto, naquela época parece uma confusão maluca e você não Ah, consegue enxergar o que vem depois. Olhando em retrospecto, 6 anos, 19, 5 anos atrás, você olha e fala: Uau, que bom que isso aconteceu, porque olha onde ela está hoje. Olha tudo que aconteceu na vida dela depois, sabe? Tipo, sim, parece que aquilo foi um um destrave para a estalo, pessoa. né? E era o Sei. que ela precisava. Porque a Me Time, cara, a gente comeu o pão que o diabo amassou depois. E as pessoas que ficaram, claro, também tiveram recompensas depois, mas às vezes a Mas pessoa na hora é já estava difícil acreditar, né, velho? na hora difícil, entendeu? Aquela pessoa que você queria segurar, mas ela queria ser líder dentro da Me Time, não pôde Você segurar, fala, ela velho, foi ser vou ter líder que em outra enxugar, empresa, né? hoje está empreendendo, sabe? Então é muito louco. Parece que ao mesmo tempo você teve que fazer algo, mas parece que tinha um monte de forças atuando e que você era uma marionete, sabe? Assim, que o Uhum. universo tomou conta para que tudo ficasse bem depois, saca? É muito louco. Da hora, velho. Muito Então, bom. erros e acertos, né, Gui? A gente Faz assume parte. e se movimenta. Eu acho que o Sim. principal, cara, para as pessoas que estão ouvindo, é não, é não implodir, sabe? É garantir que você siga em frente, cara, de alguma forma. Precisava ter me time para os clientes na segunda-feira. Precisava existir me time. De, de qualquer forma, o time que ficou precisaria estar na mesa segunda-feira porque tinham clientes a ser atendidos, sabe? Era um clima Uhum. péssimo, terrível, de velório, de luto. Mas os clientes precisavam ser atendidos, sabe? E acho que
se levantar e catar os pedaços era nosso papel ali como empreendedores e não simplesmente não desistir, não havia opção de desistir. E acho que a gente conseguiu fazer isso bem depois. Não, com certeza. Aí, falando nisso, o evento também, eu acho que o evento premia, né, toda essa jornada muito doida que você está comentando, só uma pequena parte dela, né, Claro. mas assim, com certeza teve vários outros marcos, várias outras comemorações também, né, então ano passado com certeza foi uma delas, mas o Engage também, que eu acho que, pô, vai ser a primeira vez que eu vou, tô super animado, então Que a gente massa. está chegando ao final também, então por favor fica à vontade para falar do evento, e e é isso, eu acho que que por mim eu tô super check, assim. Boa. O Engage ele vai acontecer dias 11 e 12 de julho em São Paulo, um evento para ser referência em sales engagement e vendas B2B. Ano passado a gente organizou a primeira versão só MeTime, esse ano estamos organizando entre MeTime e Plumes. Teremos duas atrações internacionais, o Matt Doyle e o Jake Dunlap. O Matt é um velho conhecido do Cast for Closers, o Jake a gente prospectou e se apaixonou pelo conteúdo dele e ele topou vir ao Brasil. Teremos o Fernando Nakagawa, que é um jornalista da CNN, ele vai falar um pouco sobre macroeconomia e como as vendas vão ser impactadas pelo cenário econômico. E teremos o grande nome, o Giba, do vôlei, encerrando com uma palestra super inspiracional. Mais outros 40 e poucos nomes Sim. especialistas em vendas, em prospecção. A gente vai trazer 5 tipos de conteúdo, tem workshop, tem pergunte-me qualquer coisa, tem erros e acertos, que é uma entrevista basicamente super informal no palco. Então tem muito conteúdo diferente das palestras e painéis, que são os outros dois formatos que tiveram no Uhum. primeiro episódio, primeira versão do evento. E um evento que dobrou de tamanho para 1.200 pessoas, então Que massa, velho. estaremos em São Paulo, casa cheia. Assim esperamos, né? Todo organizador de evento, 3 semanas do evento, que é casa cheia. Ainda não deu sold out, dá para você comprar o seu evento, seu ingresso, mas está quase. Então, Boa. hoje dá para sorrir falando do evento. Alguns dias atrás não dava, a tensão era muito grande. Mas é parte do dia a dia de organizar evento, sabe, Guilherme? Sim, Parte de faz correr parte. atrás do que você está querendo ali. Mas é uma ótima oportunidade para você aprender sobre vendas, se conectar com referências. Eu vou gravar episódios do Cast for Closes numa gaiolinha de vidro lá para a galera Ó, bater que fotos massa. e tal. Vai ter um espaço podcast, vai ter uma feira de negócios. Vai ser um evento muito massa. Vai ter assinatura de livros do Jake, ele vai estar com livros expostos lá. Então, vai ter muita coisa boa, mentorias, vai ter muito conteúdo legal e muita chance de você trocar com outras pessoas. Uma coisa que a gente não conseguiu fazer no primeiro, o primeiro foi muito mais em formato de espetáculo no Teatro Santander, né? Conteúdo de um para muitos. E agora a gente vai ter muito mais conteúdos onde as pessoas podem interagir entre elas. Acho que esse é o Interagir. grande ganho do primeiro para a segunda edição, sabe? A interação entre os participantes. É, eu tô super animado, assim, porque, pô, além de você, várias outras pessoas que eu só troquei online e já vieram no podcast também, mas nunca conheci fisicamente, então eu tô super animado que já confirmaram comigo que vão. Eh, Além de todas as trilhas que nem você mencionou, acho que é um baita evento, então, assim, tô super confirmado e quero, né, ver todas essas pessoas que eu conheço e que não eu conheço também para conhecer e vai ser super massa. E doutor, Sim. não quero mais tomar o seu tempo, né, o Não, Ravi tá te imagina. esperando. Já dormiu, já dormiu. Minha Já esposa dormiu? já domou a fera. Muito bom, mas de qualquer forma, super agradeço pelo seu tempo, de novo pela transparência aí, pelas histórias. Me impactei com a sua história, não esperava algo tão profundo assim, mas fiquei super feliz com essa entrega de conteúdo e todos Obrigado. esses outros. Então, tamo junto demais e até dia 11. Até dia 11, com certeza. Obrigado pela abertura, obrigado pela oportunidade de falar do Engage, falar da MeTime para você que é, conhece a história da empresa, talvez não conhecia tanto os bastidores, abri meu coração aqui, falei dos dias mais difíceis da minha trajetória como Sim, empreendedor, dos nossos maiores desafios, né, como empreendedores e líderes de um negócio. Eu acho que está à disposição das pessoas para quando elas erram e se mostrar vulnerável quando você também erra e acho que conseguimos construir uma história muito linda depois disso.
antes e depois, isso é um quebra-mola na existência de uma empresa. Várias outras, praticamente todas as empresas passam por algo semelhante. A gente teve o nosso momento ali, né? O nosso day one, como o pessoal da Endeavor usa, a gente nasceu de novo ali. A MeTime nasceu mais forte ali de novo, em 19. Eu acho que a mensagem que eu deixaria para outras empresas é resiliência. A gente existe para entregar valor para os nossos clientes, e se a gente não consegue fazer isso de uma forma, a gente faz de outra. Desistir não é uma opção. A gente, como o professor Júlio lá disse no começo da transmissão, a gente tem um boleto a pagar como profissionais para a sociedade. Eu acho que a gente tem que devolver da melhor forma possível, com o melhor que a gente tem, sabe? A minha descrição no LinkedIn é busque por Casper Closers e você vai encontrar a minha melhor versão, porque é justamente isso, é a gente encontrar o nosso melhor Diego, o nosso melhor Guilherme aqui no podcast. Sim. Eu tenho certeza que essa é uma das suas melhores versões, trazendo tanta gente boa. E convido vocês a acompanharem os conteúdos da MeTime. Tem muito mais gente incrível do que eu gerando conteúdo. Temos o Bernardo, nosso youtuber. Temos a Roberta gerando o glossário e agora os vídeos, a central de notícias do Engage. Temos vários talentos gerando conteúdo na MeTime, não só mais o cordobês, pelos meus cabelos brancos e pelo meu filho. Eles agradecem. Então tem muito conteúdo legal lá sobre venda, sobre prospecção. Fica o meu convite aqui para vocês acompanharem. Muito bom, gente. Doutor, é isso. Fechamos mais um. Muito obrigado de novo e até. Valeu, galera. Valeu. E...